Bom dia! Palavra tremenda! Eu vou explicar um pouco o que é a tão grande salvação. Quando não era convertida, gente, eu olhava para as pessoas e falava, salvação para lá, eu dizia, esses crentes são tudo doidos. Mas depois que eu me converti, eu entendi o que é a salvação eterna da nossa alma. Então eu vou falar de uma forma resumida o que é a tão grande salvação. Eu preparei um folheto tremendo que está escrito no livro. Eu vou falar um pouco sobre essa salvação. Mas que salvação é essa, né? Muita gente não entende. Os cristãos falam tanto, mas às vezes as pessoas que estão de fora não entendem. Como eu não entendia. Mas glória a Deus, Deus nos tira das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, né? O que é a tão grande salvação? A resposta é a ação, o efeito de salvar-se, de libertar-se de algo, né? Ser resgatado. Então Jesus nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, diz a palavra, né? Ou seja, de algum perigo o quê? Da morte eterna. O que é grande salvação? Perguntando de novo, né? São as boas novas, agora a explicação assim bem resumida. São as boas novas de salvação de Deus através de Jesus Cristo, que nos justifica perante Deus, para nos tirar hoje das prisões espirituais e nos dar a vida eterna. E andar com Deus, ter comunhão de volta com Deus, que foi perdida lá no Éden. Então, o que acontece quando Deus vem e nos salva? Que coisa linda. A salvação eterna a nossa alma está salva. Nós recebemos a salvação. O Espírito Santo vem habitar em nosso espírito. Vamos andar agora pelo Espírito, é tremendo. E uma salvação futura na tribulação. Deus vai salvar a noiva fiel. Olha o que diz aqui. E também para proclamar salvação futura, nos livrando da morte eterna. Olha o que a palavra diz. Porque quando eu escrevo é muitas palavras que Deus me dá. No qual nos livrou e livrará de tão grande morte, ou seja, a morte eterna. Deus nos livrou e nos livrará da tão grande morte. Deus vai nos livrar da tribulação e nos livra hoje da morte eterna, que forte, né? Em que temos esperado a salvação, 2 Coríntios 1:10. Outra palavra diz que Jesus virá a segunda vez, resgatar sua noiva. Olha o que diz aqui. Cristo aparecerá a segunda vez aos que aguardam para a sua salvação. Lê Hebreus 9, 27 e 28. João 5 fala sobre isso, 24 e 25. E não há outro mediador entre Deus e os homens. Quando Deus nos resgata, tira da escravidão. Nós éramos escravos do pecado, é forte, né? Hoje não pesa mais aquele peso, por isso que eu sentia muita depressão, sendo pânico. Porque havia um peso, uma condenação sobre meus ombros. Eu não conseguia sair do pecado, eu não conseguia lidar com essa circunstância. Jesus vem e nos resgata. O Espírito agora está aqui dentro do meu espírito. Ele se comunica através do Espírito. É algo extraordinário, gente. Olha o que diz aqui. Para isso ele nos ungiu. Ungir é receber. Com o dom do seu Espírito, a palavra diz. Mas aquele que nos confirma convosco é Cristo. Quem nos ungiu é Deus. 2 Coríntios 1, 21, 22. O Espírito do Senhor está sobre mim agora. Como estava com o Senhor Jesus, né? Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Olha que tremendo. Pregar as boas novas de salvação e proclamar a libertação aos cativos, como eu era, gente. Era muito cativa. E as boas novas, proclamar a libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos que choram. Isaías 61 fala sobre isso. Então, hoje nós somos libertos. Somos libertos do peso do pecado. Nós andamos com liberdade espiritual. Quando a gente está em comunhão com Cristo, com Deus, há uma plenitude dentro da nossa alma. Há uma restauração da nossa alma, uma plenitude no Espírito. É algo extraordinário. Aí a palavra de Deus diz, sabemos que o homem desde Adão, agora eu vou explicar a origem da separação de Deus com os homens, né? Sabendo que o homem Adão estava separado da presença gloriosa de Deus, foi o primeiro homem, por causa do pecado. Olha o que a Bíblia diz. Porque todos pecaram e estão destituídos, estão todos da glória de Deus. É forte. Romanos 3, 23.
Por isso todos os homens sentem vazio. Meu Deus, como eu sentia vazio da alma. Eu tinha um vazio assim, terrível. Até 40 anos com depressão, síndrome do pânico e fibromialgia. Mas Deus me libertou de tudo e foi curando aos poucos. Deus liberta, primeiro, olha o que acontece. Somos justificados em Cristo. Ele nos coloca no nosso lugar de réu e condenados na morte eterna. Ele nos traz vida eterna, dentro de vida no Espírito agora. Nós somos justificados perante Deus. Comunhão com Deus de volta, que foi perdido no Éden. E nós vamos andar em santidade, se transformando de glória em glória para ser a imagem de Cristo, parecido com Cristo. Depois para vir a glorificação do nosso corpo, de imortal para imortal. Oh, glória a Jesus! Jesus foi ressuscitado e nós seremos ressuscitados, meus amados. Olha o que diz. Por isso todas as pessoas sentem um vazio na alma, porque o primeiro homem de Deus, que Deus criou, Adão no caso, desobedeceu. Essa é a origem do pecado, né? A desobediência. Gênesis 2, 16, 17 e Gênesis 3 fala sobre isso. E trouxe a morte eterna a todos os homens. Olha que forte. Pela morte, porque o pecou, a Bíblia diz, porque o pecou trouxe a morte. E o outro obedeceu, que Jesus Cristo trouxe a vida eterna e a comunhão com o Pai. Olha o que a palavra diz, gente. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte passou a todos os homens. Romanos 5,12. Olha como é forte. A morte passou para todos os homens. Isso foi tão forte quando eu comecei a ler e entender, né? Jesus, porém, proveu um meio de justificação através de Jesus. E que através da sua obediência e na sua morte e ressurreição, ao terceiro dia, Deus nos trouxe a vida eterna. Todos aqueles que nele creem e confessam Jesus Cristo ganham a vida eterna. E o Espírito vem habitar no nosso espírito e andamos pelo Espírito. Que coisa linda, né? Olha o que diz aqui. Pela desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos se tornou pecadores. Assim também por meio da obediência de um só homem, que no caso Jesus, muitos se tornaram justos diante de Deus. Romanos 5, de 1 a 19. E quando aceitamos Jesus de todo o coração, lê Romanos 10, quando a gente aceita, ele nos coloca em comunhão direta com Deus e nos traz a salvação eterna. Através da graça. Nós não merecemos, mas Deus dá de graça. E a nossa função agora é andar no Espírito, é andar no caminho santo. Por isso que ele diz, eis que eu coloco o caminho sobre o modo excelente. O caminho da árvore da vida. Que coisa linda, né? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o único caminho, ele é o único mediador. Não existe mediador nenhum a não ser Jesus. Veja como Deus nos ama. Esse versículo, ele é o resumo da Bíblia. Diz assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa linda. Crê e não pereça para sempre, no caso. Terá vida eterna. João 3,16. Leiam João 5, 10 a 21, fala sobre isso. Então, obtém a salvação que está em Cristo, diz a palavra, com eterna glória. 2 Timóteo 2, olha que coisa linda. Obtenha a salvação que está em Cristo, com eterna glória. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, meus amados, diz a palavra, né? Olha que tremenda, tão grande salvação eterna é para hoje e para o dia da tribulação. Quando a noiva vai ser levada, salva da tribulação. Ela não vai passar pela tribulação. Eu escrevi um livro só sobre isso. São muitos versículos que falam sobre isso. Nós podemos fazer muitas coisas, né? Eu escrevi aqui, eu acho lindo demais. Deus me usa na escrita. Sou escritora e artista plástica. Estou escrevendo 30 livros. Tremendo com o poder do Espírito Santo. Nós podemos fazer muitas coisas boas, mas jamais elas nos podem salvar, sabia? E também não apagam nossos pecados. Somente Jesus pode apagar todos os nossos pecados, diz a palavra. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João 1,9 fala sobre isso. E saber que somente em nome de Jesus nós podemos ser salvos. E mais ninguém, diz a palavra. Olha o que diz a palavra em Atos 4,12. Diz assim.
Não há salvação nenhuma em outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha que tremendo. E lá em Efésios 2 diz assim: Ele nos ressuscitou e fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E pela graça sois salvos, pela fé em Jesus Cristo, quem confessa. Que tremendo, né? Aqui diz assim, eu escrevi assim: foi para isso que ele veio. Foi pela cruz e a sua morte ao terceiro dia, ele ressuscitou. E quem crê na salvação eterna também ele faz aceitar nas regiões celestiais. Isso não vem de nós, nem das obras que fazemos, não, querido, é de graça. Mas é o que diz a palavra: Deus, rico em misericórdia, porque nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigada, Jesus. Não por obras, mas porque para que ninguém se glorie, Efésios 2. Então, porém, como obter a tão grande salvação? Simples. Quando a gente abre a boca e confessa perante Deus e perante os homens, dizendo assim: eu, Senhor, eu, Kétima, por exemplo, vou dar o exemplo. Eu, Kétima, aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, creio que ressuscitou dentre os mortos. Senhor, escreve hoje meu nome no livro da vida. Me abençoa, Senhor, e me guarde. Espírito Santo, me conduz a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então é tão somente aceitar Jesus Cristo. Que Deus abençoe e os guarde. Vá no meu YouTube, lá você vai ter mais informações sobre a tão grande salvação eterna. Beijo a todos. Que o Senhor faça resplandecer hoje sobre vocês e dê a paz, essa paz que eu tenho. Eu também digo que a paz está em Cristo. É Cristo que traz paz. Beijo. Até o próximo vídeo.